capítulo número 21. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando você está procurando, o casal que o Reinaldo falou da Flórida, né? Esse é o casal do Brasil. Paraná, Flórida, tudo a mesma coisa, né? Então, que nós falamos, eles chegaram ontem, né? Muito bom, muito boa a chegada deles. Todos vocês que estão nos visitando aqui. E viram a neve, né? Logo de primeira vez, a neve já foi presente para eles, né? Queria também agradecer à igreja que a nossa neta, ela foi para casa na sexta-feira, depois daquela toda. Yes. Foi para casa. Então, com a graça de Deus, com 3 meses ela volta para fazer mais outra cirurgia, mas tem sido assim algo extraordinário. Então, nós estamos muito gratos a Deus, né? E se Deus quiser, Cláudio volta breve, né? Eu estou cansado já de comer comida. Eu nem vou dizer, né? Amém. O pessoal tem sido muito carinhoso, mas não há como a esposa em casa. Amém? Tá. Não, é verdade, né? Amém. As irmãs, todas as esposas disseram o quê? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para essa leitura? Hoje não vai ter tela, nada. João 21. Eu encorajo você a manter a sua Bíblia aberta, que é sempre bom você anotar, sublinhar, fazer algo assim, né? A partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Minha versão está Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Se a minha contagem está certa, 7 deles estavam aqui. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois que ressuscitou de entre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe
perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Pai querido, mais uma vez, Senhor, fala comigo, fala conosco. Santo Espírito de Deus, comunica a tua palavra, a tua vontade em nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Para você que tem vindo à igreja regularmente nesse mês de janeiro, nós estamos em uma série de ensinos. Cada mensagem é independente da outra, porém elas juntas vão formando um quadro. Que quadro é esse, né? Quadro de um relacionamento vertical. Deus, nós. Final desse mês, início de fevereiro, nós vamos mudar o tema para o nosso relacionamento em função do que acontece entre Deus e nós e uns com os outros, horizontal. Então hoje, mais uma vez, esse relacionamento vertical. Semana passada, estudando esse relacionamento de Deus conosco, ficou bem, assim, muito forte de passar para vocês da compaixão de Jesus, da maneira que o coração de Jesus, de Deus, se move quando nós estamos quebrantados, necessitados diante dele. Se vocês se lembram, o título era A Fé de Pessoas Estranhas, pessoas não importantes. Nós aprendemos com os dois personagens, um homem e uma mulher. Ambos os casos, né? A mulher Ciro-Fenícia, lá da Síria, do Líbano de hoje, e também aquele centurião romano. O que nós aprendemos? Que ambos não se consideravam dignos. Não eram da nação de Israel, não eram do povo de Deus, mas nós vimos que eles chegam humildes, sem pretensões, não se achando dignos, mas como aquilo atrai o Senhor, como o coração de Deus se move. Nós vimos também que eles entendiam, olha só, como pessoas não importantes nos ensinam coisas. Eles entenderam que a graça de Deus é muito maior do que o nosso merecer. Gente, nós não podemos perder de vista isso. Quantas vezes a gente fica com receio de se aproximar de Deus porque eu não sou digno, eu não fiz por onde, Ele não vai... Aliás, a palavra de Deus fala assim, maior o pecado, não é uma licença para nós errarmos, mas pior a nossa situação, maior a graça de Deus, extensiva a cada um de nós. Nós vimos também que aquela senhora, ela entendeu que até as migalhas, eu não preciso de muito, um pouquinho só. A tua graça, Senhor, é suficiente para mim. Nós vimos com aquele centurião romano também, que coisa tremenda. Porque por vezes nós nos preocupamos, nos ansiamos com coisas, e ele diz, Senhor, você não precisa nem vir na minha casa, eu não sou digno. Só de uma palavra. Porque ele entendia o poder de Deus. E ele nos ensinou tudo isso, só uma palavra vai dar. Hoje nós vamos falar de um personagem bastante conhecido, Pedro, um dos 12 apóstolos, né? Aliás, olhando para esse texto, você notou os detalhes? O lugar que eles estavam, Tiberíades e Galileia, o mar da Galileia, né? Mesmo corpo de água, diz outro nome. 7 discípulos, o nome de cada um, só para ficar bem claro. Você notou que a rede estava cheia? Vocês notaram quantos peixes haviam ali? 153 grandes. Você notou? Tudo isso aí para dizer o seguinte, isso aqui não é uma história, não. Isso aqui não é uma parábola, não é só para ensinar algo, não. Isso aqui é real. Só faltou colocar a hora e o dia, né? Mas coloca as informações para nós. Mas vamos aprender com Pedro. Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus. Aliás, ele foi preparado do início, chamado e preparado, né, pelas suas características e tudo mais, para ser o líder dos discípulos. Então nós vemos que o Senhor preparou, já tendo em mente que ele seria o líder daqueles, depois que ele tivesse morto e ressurreto e ascendesse aos céus, que ele ia liderar a igreja, o povo de Deus, na expansão do reino, né? E o Pedro entendeu isso, por causa das experiências. Você não precisa abrir, só me ouça. Por exemplo, nós temos no livro de Mateus, capítulo 16, um momento em que Jesus perguntou, falando com os discípulos, né?
Quem vocês dizem que eu sou? Fulano diz que ele é um profeta, outro diz que ele é isso. E vocês, quem vocês dizem? Ele perguntou aos discípulos. E Pedro rapidamente disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus dá um retorno para ele, dizendo o seguinte, olha, não foi a sua natureza, não foi a sua carne, nem a sua inteligência que te revelou isso. Mas foi o Espírito Santo que revelou isso a você. Tá? E o Senhor vai mais além disso para assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa rocha, porque é um trocadilho, no Pedro, pedra, lá na língua original, o Pedro, a palavra Pedro é a palavra rocha. Para nós brasileiros, portugueses, fica mais fácil. Pedro, pedra, mas esse é um trocadilho que Jesus fez. Não é que Pedro seria o dono da igreja, o líder da igreja, ele está dizendo, sobre essa declaração, Pedro, essa declaração sua, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre essa declaração, vou construir a igreja. Ele diz assim, e lhes darei a chave do reino, a ele e aos demais discípulos. Então você vê que o Pedro estava sendo preparado para ser o líder daquela turma toda, né? Daqueles discípulos todos. Bem, mas ele não parou aí. No mesmo caminhar, mais adiante, Jesus começou a falar para os discípulos, irmãos, Felipe, gente querida, estamos indo para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser maltratado, eu vou ser morto, crucificado, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus falou isso, Pedro leva Jesus para o lado. Peraí, para. Chama Jesus ao lado e, Jesus, que história é essa? Ele já havia falado muitas vezes, não fala assim não. Que negócio de morrer é esse? Que negócio é esse de cruz? E Jesus tem que tratá-lo com bastante severidade, dizendo, olha, para trás de mim, Satanás. Você está preocupado com as coisas desse mundo e não das coisas do reino de Deus? Quero mostrar aqui o contraste desse homem escolhido, muito ungido e ao mesmo tempo fazendo umas furadas tremendas. Imagina se você é Jesus e está preparando alguém para liderar o povo, se isso não abalaria a sua confiança nele. Bem, mais adiante, Jesus continuou a explicar que ele iria ser preso e julgado e crucificado e morto. E ele disse, vocês todos vão me abandonar. Aí o Pedro de novo, fecha a palavra, lá em Lucas ele fala assim, ele diz assim, né, para todos, ele olha, ainda que todos o abandonem, eu nunca o abandonarei, ainda que me custe a vida. Então Jesus, com muita paciência, se vira para ele e fala assim, Simão Pedro, né, o nome dele, Simão Pedro. Satanás pediu a sua vida para cirandar, para pisar em cima. Mas eu orei por você, Pedro. E quando você se der conta dos seus erros, quando você mudar de posição, cuida, fortaleça os seus irmãos. Pedro, mais alto ainda, disse, Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor à prisão e até à morte. Está nos vários evangelhos, mas aqui em Lucas fala assim, Jesus respondeu, Pedro, eu lhe digo, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes que me conhece. E Jesus foi preso, insultado, maltratado. Pedro acompanhou a distante. Primeiro ele reagiu violentamente. Jesus fala, não faça isso. Mas ele segue e vai olhando. E ele chega onde Jesus está sendo julgado, entre aspas, né? Maltratado. E ele já ali bem sofrendo bastante. E o Pedro estava olhando. E havia um fogo aceso, estava frio o dia. E o Pedro se achegou, pessoas sentadas em volta, alguns à volta daquele fogo. E Pedro estava sentado com eles. Uma serva, alguém que servia, mulher, viu que ele estava ali. Olhou bem de perto para ele e disse, esse é um deles, estava com eles. Pedro respondeu, mulher, eu não o conheço. Ele disse. Um pouco mais tarde, estuda nos evangelhos, irmãos. Pouco mais tarde,
outra pessoa o viu. Você também não é um deles? Dessa vez um homem. Não, moço, eu não sou, Pedro respondeu. Uma hora mais tarde, outra pessoa fez o comentário. Certamente esse moço estava com ele, porque ele também é um galileu. E o Pedro começou a praguejar. Homem, eu não sei o que você está falando. E quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Naquele momento, os olhos do Senhor Jesus viraram para onde estava Pedro. Seus olhares cruzaram. E o Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito a ele. Antes que o galo cante, hoje você vai me negar 3 vezes. E ele foi para fora e chorou amargamente. A traição, eu diria que é a pior ferida que alguém pode infligir a si mesmo. Machucar os outros é complicado, mas negar algo que você traía você mesmo, talvez seja a pior ferida que uma pessoa pode infligir a si mesmo. Pedro quebrou uma promessa. Aquele líder que estava sendo preparado teve medo. Teve medo. Ele estava agora uma pessoa quebrada. Sua fé havia vacilado. Ele havia falhado. Se você gosta de título, eu sei, Moisés gosta de título para essa palavra. O que vou fazer quando a minha fé vacilar? Quem é que iria colocar o Pedro de volta? Quem é que ia consertar esse homem que havia tanto potencial e que havia caído tanto? Quando a nossa fé chega a esse ponto, quem é que vai nos colocar de volta? As partes, as peças. Obviamente que só há um, Jesus, o grande médico. Mas eu queria que hoje, nessa manhã, você considerasse Jesus não como um médico, mas como um cirurgião. Cirurgião é mais que um médico, não é? É um médico que vai além. Por quê? Você que gosta de marcar os pontos, né? Por que Jesus é um cirurgião? Porque ele nos abre. Ele remove o mal, o tumor, e ele arranca. Ele vai, acha e ele arranca. Ele abre, ele descobre a causa e ele arranca aquilo. Então, rapidamente, por partes. O que é que nós aprendemos aqui? Jesus é o grande cirurgião. Pedro caiu, ele vai tratar com ele. Quando nós caímos, ele vai tratar conosco. Então, para poder reconstruir, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir. Precisa haver um processo de arrependimento, de mudança, de transformação. E quando ele abre o nosso coração, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: nós temos que parar de culpar a outros. Quando ele abre o nosso coração, que ele olha lá dentro, naquela hora não tem mais espaço para eu ficar olhando para a causa lá fora. Preste atenção comigo. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Jesus começa a ter uma conversa com ele. Quantas vezes ele perguntou se você me ama? 3 vezes. 3 vezes. Se um dia você quiser olhar um comentário, você vai notar que no original, algumas bíblias de estudo, elas indicam isso. Mas a palavra amor, lá na linguagem original, no grego, ela tem mais de uma forma para ser expressa. Ela tem o amor, romântico entre o casal, eros. Ela tem o amor de Deus, que é incondicional, agape. Tem o amor de amigos, filéu. Por isso a cidade de Filadélfia, o nome de a cidade do amor, entre irmãos. E aqui no texto, se você olhar, quando Jesus primeiro pergunta a Pedro, que o Pedro falou, ainda que todos o abandonem, eu nunca o abandonarei.
Então Jesus senta-se com ele e ele vai perguntar a primeira vez: Pedro, você me ama, agape, incondicionalmente? E o Pedro responde, ele fala, sim, tu sabes que eu te amo. Mas ele não fala, sim, tu sabes que eu te amo incondicionalmente. Ele fala assim, sim, tu sabes que eu sou teu amigo. O que está acontecendo? Jesus está começando a abrir aqui. Daqui a pouquinho ele vai olhar e ver a causa, mas ele está começando a abrir. Porque ele precisava mostrar para o Pedro o seguinte: Pedro, você pensou que você me amava incondicionalmente. Mas você é apenas meu amigo, você gosta de mim apenas. Segunda vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente, agape? O Pedro responde para ele, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Terceira vez Jesus desce o nível. Pedro, você é meu amigo? E aí cai em si. Aí que vem a tristeza. Esse que ele ficou, entristeceu, é aquela entristeção, é a mesma tristeza de quando alguém perde alguém, quando alguém falece, você fica tão triste, porque ele se deu conta. Jesus está abrindo o coração, né? Porque ele precisava ver o seguinte, o problema não são os outros, o problema não é lá fora, o problema é aqui dentro. É que eu pensava que eu amava o Senhor incondicionalmente, mas eu percebi que o meu amor, na hora do vamos ver, eu apenas gosto de Jesus. Eu apenas gosto de Jesus. Você notou que Jesus também, ele é maravilhoso, ele está fazendo ali a cirurgia. Quando Pedro negou Jesus, havia um fogo. Quando Jesus está conversando com Pedro, havia um fogo também, para recriar o ambiente, para ele poder ser restaurado. Então o ponto aqui, quando abre, é o seguinte, olha, o problema, a culpa não está lá fora. A razão de você ter me negado, Pedro, está dentro. Então vamos abrir para nós olharmos aí, vamos ver isso aí, porque enquanto eu ficar culpando os outros, enquanto eu ficar culpando as circunstâncias, enquanto eu ficar culpando a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos, o meu trabalho, a minha igreja, não vai dar. Somente quando eu puder olhar. Você já ouviu isso desse púlpito uma vez, dezenas, centenas de vezes. Nenhum de nós pode controlar o que nos acontece. Nenhum de nós pode controlar o que nos é feito, nem as nossas circunstâncias. Mas todos nós podemos e devemos controlar como nós lidamos, como nós reagimos. O Senhor nos dá essa capacidade. Então o Senhor começa como? Abrindo. Pedro, tu me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu não te amo. Esse é o problema. Porque agora ele vai mais adiante. Então vamos ver a causa disso. Vamos descobrir a causa disso. Que é o segundo ponto, né? Qual é a causa desse seu ato? Que foi que levou você a me negar? Vamos chegar à razão. Que foi isso, Pedro? Porque você notou uma coisa? Se fosse eu, possivelmente eu falaria assim, Pedro, você se deu conta que você me negou, não foi? Você promete nunca mais me negar? Ele diria, sim, não prometo, não vou te negar. Ele negaria outra vez? Sim. Agora, se ele souber da causa, as chances existem agora que não vai acontecer mais. Então agora o Senhor já abriu, vamos lidar com esse tumor? Vamos ver o que está aí. A negação era apenas a superfície, era o sintoma. Vamos agora juntos aqui. Qual foi a causa? Por que Pedro negou a Jesus? Não está escrito na palavra, mas vamos especular. Eu diria, a primeira razão, medo. Medo de quê? Se prenderam a Jesus, vão me prender. Se maltrataram a Jesus, vão me maltratar. Então era medo. Eu penso que o Pedro tinha um pouquinho mais além do medo, né? Eu penso que tinha uma outra questão também, né? É uma palavra meio pesada, mas uma covardia. Na hora do vamos ver, ele foi covarde. Podia falar, mas tinha muito medo,
e covardia que ele está ali, né? Então, agora o Senhor tem que tratar com esse medo e covardia. Mas eu diria que além de medo e covardia, ele tinha um outro problema. Toda vez que Jesus falava alguma coisa, o Pedro sempre estava na frente, né? E muitas vezes ele acertou. Ele tinha potencial, tinha poder. Mas ele falou na frente de todo mundo, bom alto, né? Som. Eu nunca te negarei. Em outras palavras, eu sou melhor que eles. E Jesus, quando pergunta, fala assim para ele: Pedro, você me ama mais do que eles? Orgulho. Medo, covardia, orgulho. Tudo nele. Tudo nele. Agora o Senhor está fazendo essa operação. Eu imagino que Pedro ouviu Jesus perguntar: você me ama? Eu penso que ele estava ouvindo lá dentro assim: você me ama mais do que seu orgulho, Pedro? Você me ama mais do que a sua reputação? Você me ama mais do que o fato que você pensou que era melhor que os outros? Você disse: ainda que todos te neguem, eu nunca vou. Você me ama mais do que medo pela sua própria vida, Pedro? Você realmente me ama? Por que Jesus está fazendo isso? Porque para achar a causa é a gente dar um nome, identificar, concordar com Deus. E aí nós podemos começar a ser curados. Gente, cura começa quando eu identifico aquilo que me afasta de Deus. Naquele momento, o que afastou Pedro de Deus? Medo, sua covardia, orgulho, tudo aquilo. Ele precisava fazer isso. E o Pedro ficou triste. Como ele tinha ficado triste quando Jesus olhou para ele, aqui ele está triste, que Jesus está perguntando, porque ele se dá conta que ele é apenas amigo, né? Então ele precisa se arrepender. O arrependimento começa quando eu me dou conta. Foi isso que me afastou do Senhor. Do lado de fora, na superfície, foi negar ao Senhor. Mas qual foi a causa? Como é que isso funciona nos nossos casos? Graças a Deus que você e eu não temos essa oportunidade, né? essa tragédia de ter a oportunidade de negar Jesus. Não fisicamente. Mas temos maneiras que nós podemos puxar Jesus, Deus, fora da nossa vida. Exemplos, vou dar apenas 2. Primeiro, tão comum: preocupação, ansiedade. Ninguém levante a mão. Você concorda comigo que muitos de nós, se não a maioria de nós, temos preocupações? Sabe que preocupação é nos ocuparmos que algo que não controlamos, que vai acontecer ainda. Antes que aconteça, a gente já está preocupado, ansioso. Não é assim? Agora, quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, qual é o sintoma? Pode ser perder o sono, ficar irritado e por aí adiante. Mas qual é a causa disso aí? O que está acontecendo? Sabe o que é, no fundo? É que eu não creio que Deus é capaz de controlar o meu depois, o meu amanhã. Eu estou preocupado porque eu penso que eu que vou ter que dar conta. Não é negar, gente, a existência de desafios. Não é negar a existência de situações que estão fora do controle. Para nós, como família, a experiência que nós tivemos com a nossa neta foi algo extraordinário. Porque foi uma oportunidade de aprender de que não tem como controlar. Eu compartilhei, eu não me lembro com quantas pessoas, mas sei que com bastante pessoas, que na véspera, né? Assim, nós já estávamos reunidos como família, quando a nossa filha entrou lá para a sala de operação, nós estávamos com a família nossa e a família do genro, todos ali reunidos, e nossa filha mais velha fez lá um diário, né? Aqueles livros que se vai escrevendo pensamentos, cada um foi escrevendo alguma coisa. Eu me lembro que a minha escrita foi: Senhor, eu não sei se eu vou poder conhecê-la. Porque o médico disseram que talvez ela não sobrevivesse o nascimento. Mas dizendo que o Senhor, já aprendi a relacionar. É como se já tivesse tido um relacionamento sem antes de ver. Mas nós não somos melhores nem piores, mas naquele foi um momento, uma oportunidade de poder experimentar que viva
ou não, o Senhor está no controle. Preocupação é quando nos desesperamos antes. E o desespero pode ter níveis, né? Maiores ou menores. Eu sei que essa época do ano é muito difícil. Trabalho, provisão, finanças, saúde, quantas coisas. Então, negar a Jesus não é necessariamente dizer que eu não o conheço. Negar a Jesus é deixar de confiar nele e depositar a minha confiança naquilo que você ou eu podemos fazer e controlar. Entendeu? Porque é nessas horas que a nossa fé vacila. Outra área que talvez o outro exemplo, bastante comum, nós vamos ouvir mais sobre isso no mês de fevereiro, é a questão do perdão. Perdoar quando alguém nos machuca. Perdão tem a ver com uma dívida, pagar uma dívida. Quando alguém nos machuca, a pessoa entra em dívida conosco. Maior a dívida, maior a dor e mais difícil é perdoar. E o que acontece em geral? Vem a presença da amargura, da dor. Mas o não perdoar, porque toda dívida tem que ser paga, alguém vai pagar. Quando eu sou ofendido, só tem uma escolha. Ou eu faço a pessoa pagar, punindo-a, afastando-me dela, botando distância, tratando mal, destruindo a reputação, ou eu perdoo, ou seja, eu assumo e trato a pessoa como se nunca tivesse me ofendido. Você está entendendo aqui o equilíbrio? Então, por exemplo, o perdoar é dizer, Senhor, perdoa o fulano, a fulana, porque ele não sabe o que faz. Tem misericórdia, Senhor. Não a trate de acordo com o que ela merece. Porque eu sei que é assim que o Senhor me trata e eu sei que o Senhor vai poder fazer isso. Ora, quando eu não perdoo, o que eu estou fazendo? Eu estou negando a Jesus porque eu digo o seguinte, eu não creio que o Senhor é capaz de cuidar de fulano, Beltrano, eu preciso fazer. E por isso eu vou tomar as rédeas na minha mão e eu vou agir. E vou colocar a punição. Com esses dois exemplos, então, agora que eu fui aberto, agora que Jesus descobriu a causa, no caso de Pedro era medo da sua segurança, não confiar que Deus ia cuidar dele, tudo isso aí, covardia e tudo mais. Nesses exemplos que eu dei, preocupação e falta de perdão tem a ver, eu não creio que Deus é capaz de cuidar dessa situação para mim. Então, como é que eu mudo isso aí? Às vezes nós tentamos apenas forçar a barra, dizer o seguinte, eu vou perdoar. Ou eu não vou me preocupar. É muito mais que uma decisão. Não é um comportamento, é o confiar nele. É o dizer, Senhor, dói, Senhor, faz falta, mas eu confio no Senhor. E vou descansar no seu controle, no seu poder. Semana passada, quando falamos daquele centurião romano, quando ele disse, Senhor, eu não sou digno que você venha à minha casa. Diga apenas uma palavra sua, Senhor, e é suficiente. Foi isso então. O Senhor não tem problema com pessoas que o seguem e que caem, mas Ele precisa nos curar para podermos irmos à frente. Finalmente, então o Senhor abre, Ele identifica, leva a identificar e Ele remove isso para a transformação completa. Como é que eu sei que o Pedro foi curado? Como é que nós sabemos que o Pedro foi curado? Porque antes ele estava triste, ele ficou triste de remorso. Ele ficou triste quando Jesus olhou para ele, porque ele teve remorso. Eu falei, eu prometi e não cumpri. Eu pensei que era e não era. Mas eu imagino que agora, quando Pedro estava ali chorando diante do Senhor, né, em luto, ele estava porque ele percebeu, puxa vida, quanto me falta ainda.
Por que eu preciso de arrependimento? Porque quando eu entendo, quando Jesus me mostra a causa, agora sim, o que vai mudar não é o meu medo das consequências. O que vai mudar agora é que eu vou confiar nele e a mudança vai ser permanente. Como é que eu sei que o Pedro se arrependeu? Se você tiver a chance em casa, leia o restante do capítulo. Depois da conversa, né, que ele entendeu que eu sou apenas teu amigo, agora que ele entendeu que ele está lá embaixo, agora podemos começar. Vai dar chance. Jesus falou para ele: Pedro, vai chegar um dia, hoje você se veste, você entra e sai, se veste por conta própria. Vai chegar um dia que você não vai poder fazer isso. Vamos fazer isso por você. Naquela hora pensaram talvez que o Pedro vai ficar velho, né? Ninguém está velho aqui, né? Então, mas vai chegar um dia que a gente precisa de ajuda para se vestir, não é isso? Para andar, para comer, coisas assim. Não é assim na idade? Mas não foi o caso de Pedro. Porque o Pedro não viveu tantos anos assim. Pedro um dia foi preso também. Por causa de Jesus. E quando ele foi preso, ele teve a oportunidade de negar Jesus. E salvar a sua vida. Mas ele não o fez. Não está na palavra de Deus, mas está nas histórias. E a história diz que Pedro, quando foi preso, e dada a chance de negar Jesus, preservar a sua vida, ele não negou. E a sentença dele foi ser crucificado, como Jesus havia sido. Só que em vez de em Jerusalém, lá em Roma. Mas o Pedro disse, tudo bem, ele não negou a Jesus. Mas ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como ele fez. Crucifiquem-me upside down, de cabeça para baixo. Ou seja, a raiz do problema já estava. Agora o orgulho não era importante. Agora medo de preservação, já nada funcionava mais. Não havia mais choro, porque agora ele estava liberto. Então o Senhor Jesus abre, o Senhor Jesus nos leva a compreender o que é que está me levando a ter essa vida pela metade. O que é que faz com que eu quero os benefícios do caminhar com Jesus, mas quando entra a cruz, eu não quero mais. O que é que me faz não ter confiança nele? O que é que me faz não ter confiança na sua palavra, na sua direção? O que é que me impede? O que é que me segura? E quando isso acontece, a transformação é permanente. É permanente. Só para concluir, você notou que quando Jesus chegou à procura dos discípulos, preste atenção, quando Jesus estava prestes a ser morto e crucificado, morto e ressuscitado, ele avisou os discípulos que isso ia acontecer. Tudo acontece, eles ficam na dúvida. Jesus aparece para eles e fica com eles 40 dias, só instruindo, lembrando, e falou assim, não saiam de Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Nesse capítulo, onde é que estava Pedro e os outros 6 homens? Jerusalém está lá no sul. Onde é que está a Galileia? Lá no norte. Pedro e os demais, antes de serem chamados para discípulos, eles eram pescadores. Depois de terem visto Jesus ressurreto, depois de terem sido instruídos para ficarem ali, o que é que eles resolvem fazer? O que é que o líder diz? Vamos fazer o quê? Vamos pescar. Não é que pescaria é ruim, mas era voltar ao que era antes. Desistir. Então o Senhor agora tem que trabalhar isso também com ele. Quando Jesus chamou Pedro, foi assim, lá em Lucas 5. Ele estava pescando. Haviam pescado a noite inteira e pegado nada, tentado, né? Nada. Jesus falou a mesma coisa. Ei, vocês aí, joguem a rede desse lado. Eles fizeram isso e pegaram muitos peixes. Lá em Lucas 5, lá no início de tudo. E Jesus os chamou e disse, venham, e vos farei pescadores de homens. Mas quando Pedro ouviu aquilo, ele disse, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Ele entendeu isso e se afastou, né? Como que diz, eu não sou digno. Agora Jesus faz a mesma coisa. Pescaram a noite inteira, sabe que eles desistiram, mas quer trazê-los de volta. E ele agora, quando vê Jesus, o que é que ele faz? Ele corre para ele. Qual é o ponto, pastor? No início,
ainda imaturo, não se sentia digno. Agora que ele já foi operado, o que ele fez? Ele correu para Jesus. Qual é a moral da história? O Senhor coloca essas coisas aqui porque Ele sabe que nós vamos cair. Nós estamos caindo. Não de maneira tão dramática, mas estamos negando a Jesus. Eu dei apenas 2 exemplos. Preocupação, ansiedade, falta de perdão. Qual é o remédio? Senhor, abre o meu coração. Senhor, me leva a identificar. Tenha essa conversa comigo. Mostra a causa, Senhor. Porque eu não quero apenas mudar a atitude de fora. Eu preciso, Senhor, de uma mudança permanente no meu ser. Porque quando fizermos isso, nós não vamos estar chorando pelos erros que cometemos, mas vamos estar bastante e profundamente tocados pelo fato de que ainda assim, apesar de nós, Jesus tomou na cruz nossa pena, nosso pecado, para que você e eu pudéssemos ter essa mudança permanente. Vou pedir ao grupo de louvor que venha rapidamente. Nós cantamos antes: perto quero estar, junto a teus pés. Isso não é momento de julgamento, isso não é momento de ficarmos colocando para baixo. Isso é momento de dizer: Senhor, tu sabes que eu sou apenas teu amigo. E ouvia o convite dele que vem. Ok, agora nós podemos começar. Eu vou levar você a me amar e me amar incondicionalmente. Deixe-me orar e logo em seguida vamos encerrar cantando esse hino como uma oração de entrega ao Senhor. Pai querido, perto eu quero estar, junto a teus pés, porque não há prazer maior, Senhor. Senhor, nessa manhã, tudo aquilo, Deus, que tem tomado o lugar que pertence ao Senhor, tudo aquilo que me leva, Senhor, a negar o seu poder, negar a sua presença, negar a sua autoridade sobre a minha vida, remove, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque eu perto eu quero estar. Vem tomar o meu ser, Senhor. Me lidere, Senhor, me guie, Senhor, a entender o que é que eu tenho feito que me separa do Senhor. Não é que eu tenho empurrado o Senhor para longe. E atrai-me, Senhor, traga-me para perto de Ti. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus.